A porta se fechou. O som ecoou pelo apartamento vazio, um vácuo que antes era preenchido por risadas, pelo cheiro de café fresco e, acima de tudo, pela promessa de um para sempre. Eu estava ali, parada, com a mão ainda estendida, como se o ar pudesse me devolver o que havia acabado de partir. O mundo que eu conhecia, meticulosamente construído tijolo por tijolo ao longo de 20 anos, havia desmoronado em um instante. Era como se a gravidade tivesse falhado e eu estivesse flutuando, sem chão, sem direção. Mas, antes que eu me perdesse completamente nesse abismo, quero te fazer uma pergunta. Você já sentiu que o fim de algo que você achava eterno era o fim de você mesma? Se sim, ou se acha que nunca vai sentir, fique comigo. Porque a verdade sobre o fim, aquela que ninguém te conta, é muito mais complexa e transformadora do que você imagina. E, se você está pronta para desvendar esse mistério, para entender como eu me reergui desse chão, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma de nossas histórias de superação. Eu me chamo Ana, e essa é a minha história. Meu casamento com Marcelo era, para mim, a definição de um porto seguro. Tivemos 2 filhas maravilhosas, uma casa aconchegante e uma rotina que, embora às vezes monótona, era previsível e confortável. Eu vivia para a família, para o lar, para a ideia de que éramos uma fortaleza inabalável. Marcelo era o pilar, o provedor, o homem que eu acreditava me amar acima de tudo. Por isso, quando ele sentou à mesa naquela manhã de terça-feira, o pão ainda quente e o café esfriando, e disse, com uma voz estranhamente calma, que queria o divórcio, o ar me faltou. Não houve brigas, não houve gritos. Apenas uma sentença fria, proferida com um desapego que me fez questionar se eu realmente o conhecia. Ele se apaixonara por outra, uma colega de trabalho, mais jovem, sem as marcas do tempo que o nosso casamento havia deixado em mim. Naquele momento, meu coração não se partiu. Ele se estraçalhou em milhares de pedaços minúsculos, impossíveis de serem recolhidos. Os dias que se seguiram foram uma névoa. Eu me movia como um autômato, fazendo o mínimo para as meninas, que sentiam a tensão no ar, mas não compreendiam a dimensão da tragédia que se abatia sobre nós, a casa. Antes um santuário tornou-se uma prisão silenciosa. Eu chorava em segredo, no chuveiro, no travesseiro, tentando abafar os soluços para que as meninas não me ouvissem. A vergonha me consumia. Como eu, uma mulher inteligente, dedicada, podia ter sido tão cega? Como eu podia ter acreditado em um para sempre que se desfez com tanta facilidade? A solidão era uma companheira constante, um peso invisível que me esmagava. Eu me sentia invisível, irrelevante. Minha identidade estava tão intrinsecamente ligada à disposta de Marcelo e mãe das meninas que, sem a primeira parte, eu não sabia quem era Ana. A batalha legal foi um capítulo à parte. Marcelo, que sempre se mostrou tão generoso, de repente se transformou em um estranho calculista. A divisão de bens, a pensão, a custódia das filhas, tudo virou motivo de disputa. Eu não tinha experiência com finanças. Nunca havia me preocupado com a burocracia do mundo exterior. Minha vida era o lar. De repente, me vi em reuniões intermináveis com advogados, tentando entender termos jurídicos complexos, defendendo o futuro das minhas filhas e o meu próprio. A cada audiência, a cada documento assinado, uma parte da minha inocência se esvaía. Eu mal dormia, alimentava-me mal, e o espelho me mostrava uma mulher exausta, com olheiras profundas e um olhar vazio. O medo do futuro me paralisava. Como eu sustentaria a casa? Como eu educaria minhas filhas sozinha? A insegurança era um monstro que me assombrava dia e noite. Em meio a esse caos, um dia, enquanto eu tentava organizar uns papéis antigos, encontrei uma foto. Era eu, com 20 e poucos anos, recém-formada, com um brilho nos olhos e um sorriso largo. Eu me lembrava daquela época. Eu tinha sonhos, ambições,
Uma energia vibrante que parecia ter sido sugada pela vida. Naquele momento, algo estalou dentro de mim. Uma faísca. Eu não podia continuar assim. Eu precisava resgatar aquela Ana, não pela metade, não uma versão diminuída, mas a Ana completa, com seus sonhos, sua força e sua capacidade de amar, começando por si mesma. O primeiro passo foi procurar ajuda. Uma amiga, que havia passado por um divórcio difícil anos antes, me indicou uma terapeuta. No início, eu resisti. O que uma estranha poderia me dizer que eu já não soubesse? Mas a verdade é que a terapia foi um divisor de águas. A doutora Lúcia, com sua voz calma e seu olhar acolhedor, me ajudou a desvendar as camadas de dor, raiva e culpa que se acumulavam dentro de mim. Ela me ensinou a verbalizar meus sentimentos, a entender que a traição de Marcelo não era um reflexo do meu valor, mas uma escolha dele. Ela me encorajou a me reconectar com a Ana do passado, a Ana que eu havia esquecido. Paralelamente, comecei a organizar minhas finanças. Com a ajuda de uma amiga economista, criei um orçamento, cortei gastos desnecessários e comecei a buscar formas de aumentar minha renda. Eu sempre fui boa com artesanato e decidi transformar meu hobby em um pequeno negócio online. Noites a fio, enquanto as filhas dormiam, eu criava peças. Aprendia sobre marketing digital e me jogava de cabeça nesse novo desafio. O processo foi lento e árduo, mas cada pequena venda, cada elogio de uma cliente, era um bálsamo para minha autoestima. Eu estava construindo algo novo, algo meu. A rede de apoio foi fundamental. Minha mãe, minhas irmãs e algumas amigas se tornaram meu porto seguro. Elas me ouviam, me abraçavam, me lembravam da minha força quando eu me sentia fraca. Elas me ajudaram a cuidar das filhas, a manter a casa em ordem, a me alimentar e, o mais importante, a rir novamente. Eu aprendi a pedir ajuda, a me permitir ser vulnerável, a entender que não precisava carregar o peso do mundo sozinha. Essa comunidade de mulheres se tornou uma fênix, me ajudando a renascer das cinzas do meu antigo casamento. Com o tempo, a dor diminuiu. As feridas começaram a cicatrizar. Eu aprendi a perdoar Marcelo, não por ele, mas por mim. O perdão não significava esquecer o que aconteceu, mas sim livrar-me da amargura que me aprisionava. Eu me reconectei com minhas filhas de uma forma mais profunda, mais verdadeira. Elas viram minha vulnerabilidade, mas também minha resiliência. Elas me viram chorar, mas também me viram levantar e lutar. E isso, eu percebi, era a lição mais valiosa que eu poderia lhes dar. Hoje, a Ana que olha no espelho é diferente daquela que vi há alguns anos. As rugas de expressão são as mesmas, mas o olhar agora irradia uma força e uma sabedoria que antes não existiam. Meu negócio de artesanato prosperou, permitindo-me ter uma independência financeira que eu nunca imaginei. Eu voltei a estudar, a aprender coisas novas, a me desafiar. A solidão foi substituída por uma solitude prazerosa, onde eu me reencontrei comigo mesma e aprendi a valorizar minha própria companhia. O para sempre que eu achava que tinha com Marcelo se desfez. Sim, mas ele deu lugar a um novo para sempre, o meu para sempre comigo mesma. Um para sempre de autoconhecimento, de autovalorização, de amor próprio. A verdade que ninguém te conta sobre o fim é que ele pode ser o começo. O começo de uma nova história, de uma nova versão de você mesma, mais forte, mais sábia e infinitamente mais feliz. O fim não é o ponto final, mas sim uma vírgula, uma pausa para um novo parágrafo. E se você está passando por algo parecido, se o seu mundo desabou, saiba que você não está sozinha. A dor é real, a tristeza é avassaladora, mas a sua capacidade de se reerguer é ainda maior. Busque ajuda profissional, cerque-se de pessoas que te amam e comece, aos poucos, a reconstruir o seu castelo, tijolo por tijolo, mas, desta vez, construa-o para você. Acredite no seu valor, na sua força,
na sua capacidade de transformar a dor em poder. Não se permita ser definida pelo que você perdeu, mas sim pelo que você ganhou, a chance de se reinventar. Se essa história te tocou, se ela acendeu uma faísca de esperança em você, eu te convido a se inscrever no canal Traídas e Vencedoras. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe este vídeo com outras mulheres que precisam ouvir essa mensagem e deixe seu comentário abaixo. Queremos saber a sua história, a sua luta, a sua vitória. Juntas, somos mais fortes. E juntas, vamos transformar cada fim em um novo e glorioso começo. O seu mundo não acabou. Ele está apenas esperando para ser reinventado.